Voltando hoje com mais um vídeo sobre a Microsoft SQL Server. Hoje nós vamos falar sobre datas. A gente já viu bem básico aqui, uma coisinha bem simples, mas hoje nós vamos fazer mais coisas para detalhar como usamos então a data. Eu fiz aqui um resumo, porque esse vai ser o último vídeo dessa playlist, e aí depois já podemos começar com coisas mais avançadas em outras playlists. Então, o que já aprendemos aqui? Nós vimos os primeiros passos, né, na versão mais recente do SQL Server, e então a gente viu como baixar e instalar o Microsoft SQL Server e também o Management Studio, como criar um banco de dados também, como criar tabelas e também como incluir, alterar e excluir também os dados. E também a gente fez várias consultas filtrando os dados distintos. E hoje a gente vai ver como fazer essas filtragens com as datas. Eu vou abrir aqui uma nova consulta, né, uma nova janela. Vou fazer como eu faço sempre, vou deixar essa aqui na lateral para caso de ter que ver alguma coisa. E aqui, como nós vimos na aula passada, né, nós temos aqui vários selects. Então, hoje vamos ver então nesse filtro de datas. Eu vou mostrar, no caso para vocês, o filtro de datas e vou mostrar que é da mesma maneira que nós filtramos os valores, como vimos aqui na aula passada. Isso quer dizer, nós utilizamos os operadores de comparação, por isso é que eu tenho seguido nessa playlist uma coisa assim atrás da outra, e o último, como nós vimos, isso já sabemos como utilizar agora aqui para a parte de datas. Só que, é claro que internamente o SQL sabe como é que funciona um calendário, e ele sabe especificar para você se uma data é menor ou maior que a outra. Ou seja, vamos falar em datas utilizando os operadores lógicos. Então, vamos começar aqui com um comando bem simples. Vou só pegar essa parte aqui do select da tabela, mas não vamos utilizar a tabela de produtos. O que nós vamos utilizar aqui, então, é a tabela de clientes. E ela já está aqui, vocês podem fazer com Tab. E aqui nós vamos utilizar a tabela de clientes, eu vou deixar ela aqui só para a gente fazer o select dela toda. Então, nós temos aqui, já sabemos que temos 15 dados, e agora eu vou fazer uma consulta nessa mesma tabela de clientes, que eu fiz aqui o paste da tabela anterior, e vou dizer então aonde, vou deixar na verdade na mesma linha, e vou dizer aqui aonde, que em inglês aonde é where, né? E eu vou dizer que aonde essa tabela de clientes tiver o campo de datas, como vocês podem verificar aqui, a data de nascimento está na tabela de clientes, e nós precisamos é o campo de datas. Então, nós vamos aqui, como nós fazemos sempre, abrir o colchetes, e aqui nós já temos então a nossa data de nascimentos. Então, a gente, com a setinha do teclado, a gente puxa para baixo, com o Tab, ele complementa. Então, aonde a data de nascimento for igual a um determinado ano, como vocês podem ver aqui, data de nascimento, ela é do tipo data, então a gente tem que usar aqui, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, como é que nós usamos o campo datas. Então, eu coloco aqui como se fosse, nesse caso, a string, e aí eu digo aqui que eu quero que seja uma pessoa que nasceu, por exemplo, em 1995, e aí você sabe, por exemplo, que, como eu mencionei na aula que eu falei brevemente sobre datas, tanto pode ser que alguns países têm dia, mês e ano, ou, por exemplo, ano, mês e dia, ou mês, dia e ano. Então, para que o SQL Server reconheça, então eu vou colocar aqui dessa maneira, ou seja, ano, mês, eu vou colocar, por exemplo, que seja em setembro do dia 11, uma pessoa que nasceu nessa data. Aí, se eu rodar isso aqui, vou executar, vocês vão ver que tem aqui uma pessoa que nasceu nesse dia, que é a Abel Silva. Tá aqui a data de nascimento. Então, só tem essa pessoa no nosso banco de dados que nasceu nesse dia, esse mês desse ano. Então, se eu copiar aqui essa consulta e eu modificar aqui
que seja uma pessoa que nasceu nesse dia, mas não nesse dia, ou seja, uma pessoa que nasceu depois desse dia. Então, eu vou colocar aqui o sinal de maior. E se eu rodar, nós não vamos ver o Abel, porque eu coloquei só maior. Nós vamos ver as pessoas que nasceram, nesse caso, depois de 1995, o mês setembro e o dia 11. Então, vocês podem ver aqui que tem 3 que nasceu em 1995, mas foi depois de setembro. Então, por que o Abel não apareceu? Como eu disse, porque nós colocamos só o sinal de maior. Mas, se eu colocar aqui maior ou igual, vocês vão ver que em vez de ter somente 5 registros, como está aqui, eu vou ter então 6 registros, porque o Abel também vai aparecer aqui, como vocês podem ver. Então, nós temos aqui como filtrar uma pessoa que nasceu naquele determinado dia, mês e ano, e nós temos as pessoas que nasceram depois daquele dia ou incluindo a própria pessoa. Agora, suponha que eu queira chegar aqui, eu vou colocar aqui só o select. Vamos supor que eu queira encontrar uma pessoa não que nasceu naquele determinado dia, mês e ano, mas sim eu quero encontrar uma pessoa que nasceu só naquele ano. Então, eu vou utilizar aqui uma pessoa que nasceu naquele ano, e para isso eu preciso da palavra ano, ou seja, where, ano, e a palavra ano, nesse caso os anos em inglês a gente usa pela palavra year. Então, a gente tem que usar aqui o year, ela é uma funçãozinha, como vocês podem ver aqui na lateral direita, ela está dizendo built-in function year expression dated time, então return int, ou seja, ele retorna um inteiro. Como vai retornar um inteiro, nós não vamos colocar aqui dentro dessas aspas simples, porque ele é inteiro. Então, inteiros a gente usa só o próprio nome, o que significa que aqui em algum momento a gente vai colocar só 1995 sem as aspas. Então, voltando para aqui para a parte da função. Função, quem já viu alguns tutoriais meus falando sobre função a gente usa assim, ou seja, uma função que está ali dentro de parênteses, a gente vai dizer o que a gente quer que retorna. Aqui está dizendo the year function requires one argument, ou seja, requer um argumento. E que argumento é esse? No caso, é a tabela de data de nascimento. Então, se eu colocar aqui que eu quero que o ano seja de 1995, eu vou selecionar ele aqui, que nesse caso eu coloquei que seja igual, né? Vai aparecer só quem nasceu em 1995. A gente tinha visto aqui com esses 2 comandos que tinham 3 pessoas e mais o Abel, que tinha sido acima desse mês e dia, né? Isso significa que tem mais alguém que nasceu antes desse mês ou dia, porque aqui em vez de ter 4, que seria com o Abel, tem 5. Então, aqui de 1995 tem 5 pessoas que nasceram nesse ano, ou seja, que seja igual. Agora, vamos supor que eu queira uma pessoa que nasceu após esse ano. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, com o sinal de maior, e aí eu vou encontrar as pessoas que nasceram depois de 1995. Eu tenho aqui só 2, nós já tínhamos visto isso, 2 que nasceram em 2000, e se eu colocasse que fosse igual, então apareceria as que nasceram em 1995, mais as que nasceram em nesse caso, acima, né? 2000, etc. Vamos supor que tivesse 2004, 2005, 2006 e aparecer todas. Agora, imagina que você não queira no ano, mas queira no mês. Aqui nós temos uma data definida, esse dia, nós definimos o dia, o mês e o ano. Aqui nós só definimos o ano. Agora, vamos supor que nós temos uma empresa grande e quero descobrir as pessoas que nasceram em um determinado mês de setembro. Então, a função nesse caso, data específica do mês, então é month. Então, a gente usa aqui a função month, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, e aqui a gente vai colocar igual ao que mês. Como nós sabemos, essas funções elas só retornam um inteiro.
Então, eu vou colocar aqui o mês de setembro, como nós temos usado aqui nos exemplos anteriores, e eu vou dizer que o argumento é a data de nascimento, que é o que nós queremos. Então, eu vou rodar aqui e vai aparecer as pessoas que nasceram no mês de setembro, e eu tenho aqui 2 pessoas que nasceram no mês de setembro. Agora, se eu quiser quem nasceu no mês de dezembro, por exemplo, eu vou verificar que tem uma única pessoa que nasceu no mês de dezembro. Então, é assim, você olha a função e então escolhe ali o que você quer. Agora, ainda da mesma maneira que nós temos a função para o ano e a função para o dia, para o mês, nós temos também para o dia, correto? Então, posso colocar aqui, nesse caso, a mesma coisa. Eu vou colocar aqui. Na verdade, eu vou copiar a linha inteira e eu vou só trocar o nome da função, que em vez de month é day, porque para dia é day. Então, eu vou colocar aqui uma pessoa que nasceu no dia 11, que é o que nós estamos tomando, por exemplo, desde o início. E no dia 11, eu tenho aqui uma única pessoa que nasceu no dia 11. Mas suponha que você queira uma pessoa que nasceu em dias, em dois dias diferentes. Vamos rodar aqui para ver quantos que nós temos aqui, por exemplo, no dia 11. Vamos pegar o dia 11 e vamos pegar o dia 7, que tem aqui 2 pessoas que nasceram no dia 7. Eu não estou especificando o mês, eu estou especificando só o dia. Então, nós colocamos where, esse dia, e aí nós podemos colocar também aqui and, e vamos dizer where, o dia 7, que nós temos 2 pessoas que nasceram no dia 7. E aí nós rodamos o comando. Nesse caso eu coloquei and, mas não é and, é o or, que seja um dia ou outro. Obviamente, não faz sentido ser o and. E aqui nós temos, então, 2 pessoas que nasceram no dia 7, como nós tínhamos visto, e temos o Abel que nasceu no dia 11. Então, podemos especificar um dia. Se quisermos aqui, em vez de especificar que seja no dia 11, a gente pode ainda especificar or e pôr o mês, ou and e pôr o mesmo se quiser que seja nesse dia e nesse mês. Agora, se for ou esse mês, então a gente coloca o or. Aqui nesse caso, nós temos 2 pessoas que nasceram no dia 7. A gente poderia ter colocado simplesmente aqui o dia 7, ou posso ainda vir aqui e colocar o and, né? Que nesse caso aqui vai ser o and, e aí eu posso colocar o and month, copio aqui, e aí eu vou dizer que é o mês 10, porque é o mês de outubro que está aqui. Então, aqui nós temos 2 pessoas que nasceram no dia 7 e no dia 10. Então, aqui, como nós colocamos o dia 11 ou no mês 11 ou o dia 7, e aqui eu estou falando no dia 7 e o mês 10. Então, aparece os 3 na mesma, porque aqui eu estou falando que é nesse dia e nesse mês obrigatoriamente. Mas aqui eu estou falando ou nesse dia ou nesse mês. Então, nós temos essas 3 funçõezinhas que nos ajudam muito mesmo. Nós podemos especificar não um dia, um mês, um ano definido, né? Não como aqui, mas a gente pode escolher só uma, porque nos departamentos, assim, a gente procura pessoas só por dia, seja na escola, departamento empresarial, etc. Ou mesmo se fosse um banco de dados só com pessoas de uma prefeitura, etc., coisas simples, não de empresas privadas, órgão do governo. Então, nós temos ali uma forma de filtrar muito fácil. Então, filtragem, ela é muito importante, seja em que documento for. Mesmo aqui no Excel, por exemplo, se for utilizar o Power BI, que vai estar em conjunto com as duas, etc. Então, a filtragem, ela é muito importante. Nós, então, terminamos aqui essa playlist da parte mais inicial, né? Ou seja, a SQL Server para iniciante. Depois, nós começamos com playlists mais avançadas. Quem não viu os tutoriais anteriores, eu convido a ver os tutoriais anteriores e ficar mais inteirado, né, sobre os assuntos dessa playlist inicial.
Então, nos vemos nos próximos vídeos. Agradeço muito de coração por ficar até no final do vídeo. Isso apoia muito o canal. E agradeço de coração mesmo. Então, nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. Fica com Deus. Tchau.